Bem-vindo de volta ao Trabalho em Revista. O meio ambiente do trabalho nos frigoríficos é o tema desse livro lançado recentemente pela juíza do trabalho Claudirene Andrade Ribeiro, nossa entrevistada de hoje. Doutora Claudirene, muito obrigada pela sua presença aqui. Esse livro é resultado de um mestrado, é isso, doutora? Bom dia, eu é que agradeço o convite para participar do programa. De fato, este livro ele resulta da conclusão do meu mestrado no direito ambiental, onde eu pesquisei vários temas, na verdade, né? Eu fiz uma abordagem do meio ambiente do trabalho, da responsabilidade civil e do dano moral coletivo, ainda aplicado à questão dos frigoríficos, né, do meio ambiente do trabalho nos frigoríficos. Então, levantei alguns dados, era um tema que eu já tinha vontade de pesquisar há um certo tempo, em razão da prática, né, o nosso dia a dia, ele nos leva a trabalhar com essas questões e muitas vezes a gente não tem essas informações tão sistematizadas. Doutora, a senhora é juíza atualmente titular da Vara do Trabalho de Mirassol do Oeste. Foi essa vivência lá em Mirassol ou antes de titularizar, de estar na vara desse município, a senhora já tinha esse interesse? Os frigoríficos é um tema constante em todo o estado? Sim, é um tema bem recorrente. E eu comecei a lidar mais especificamente com esse tema quando eu trabalhei na unidade de Juína, né, quase 730 quilômetros da capital. Foi a primeira localidade em que eu assumi a titularidade da vara, e nessa região nós tínhamos frigorífico não apenas na nossa unidade, na cidade de Juína, mas também em Juruena. E na ocasião que eu estive lá, em dezembro de 2013, mais especificamente, surgiram alguns problemas relacionados ao meio ambiente do trabalho na unidade de Juruena. Nessa ocasião, então, foi quando eu me deparei mais de perto com a questão do meio ambiente do trabalho nos frigoríficos, e acabei, na época, interditando o frigorífico de lá numa ação civil, né, numa ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho. Então, desde essa época, esse tema passou a estar mais presente. A senhora falou que chegou a interditar, uma decisão judicial interditando a unidade. A senhora lembra o que aconteceu? A senhora falou em meio ambiente do trabalho, mas o que especificamente? Então, na ocasião, mais especificamente, foi a questão da amônia. Era a questão do vazamento de amônia, que a unidade ela não apresentava segurança adequada para os trabalhadores, né? Estava ocorrendo vazamento. Então, na verdade, eu não interditei a unidade como um todo, eu interditei o setor, né, de refrigeração, mas como o setor de refrigeração acaba sendo, como se diz, o coração da unidade, isso implicou basicamente no fechamento da indústria na época, né? Mas outras questões envolveram também e eles acabaram, na época, não retomando o funcionamento da unidade. Doutora, a senhora falou que é um assunto recorrente, um setor que, de forma recorrente, chega a processo na Justiça do Trabalho. A senhora tem números, dados sobre esse setor em Mato Grosso, o número de processos trabalhistas? Sim, eu levantei esses dados, mas esses dados eles não foram tema da pesquisa em si. Mas nós temos hoje, no ano de 2016, nós tivemos cerca de 60 mil processos na Justiça do Trabalho. Desses 60 mil processos, 7 mil processos aproximadamente envolvia a questão de frigorífico, né? Eram trabalhadores, 14%, né? Cerca de 14%. Doutora, e frigorífico, a senhora falou da amônia, mas no geral, frigorífico é um ambiente insalubre? Então, o frigorífico ele envolve diversos aspectos, né? Então nós temos, para você ter a questão da insalubridade, você tem diversos aspectos. O ruído, a questão do frio, né? Do elemento frio. E no caso do frigorífico, nós temos a combinação de umidade, a questão do frio, né? Que é uma questão muito presente, porque por questões
sanitárias, há necessidade da temperatura ser uma temperatura baixa, e isto acaba tornando o ambiente assim, muito propício ao desenvolvimento de doenças respiratórias, né, por parte dos trabalhadores. Exige certamente o uso de equipamentos de proteção individual adequados, mas esses equipamentos de proteção individuais, algumas vezes os trabalhadores enfrentam alguma dificuldade para utilizar, seja porque causa um certo desconforto, seja porque exige uma questão de troca, o tempo, né, para troca, e volta e meia a gente acaba tendo então pedido de adicional de insalubridade envolvendo os frigoríficos, e quase sempre é constatado insalubridade no local. Doutora, nessa pesquisa que deu origem ao livro, a senhora constatou, analisou a questão da legislação, as normas brasileiras são adequadas? Sim, a gente fez um levantamento de toda a legislação, desde a legislação das convenções, né, da OIT, a própria Constituição Federal e a legislação infraconstitucional. Especificamente em relação aos frigoríficos, nós tivemos em abril de 2013 a edição de uma NR, né, que é uma norma regulamentadora do então Ministério do Trabalho e Emprego, né, que hoje é o Ministério do Trabalho e Previdência Social. Então, na época, em abril de 2013, foi editada essa norma regulamentadora, que é a NR 36, e essa norma, então, ela traz com mais especificidade as questões que deverão ser obedecidas pelos frigoríficos. Então, essa norma ela vai trazer desde a questão do mobiliário, as pausas que precisam ser concedidas para os trabalhadores, o conforto térmico que precisa ser proporcionado, as medidas coletivas de proteção, as medidas individuais. Essa então, NR é um avanço, doutora? É um avanço, embora, claro, quando você tem uma legislação, envolve questões políticas, né? Então você tem, na ocasião nós tivemos basicamente representante dos trabalhadores, dos empregadores e também do governo, e então essa norma foi o que a gente chama de um consenso possível, mas certamente ela representa um avanço na medida em que a gente tem agora algo específico. Então não fica mais aquela dúvida de entendimento da jurisprudência ou da doutrina, essa norma se aplica ao frigorífico ou não se aplica. Embora a gente já tivesse normas, como por exemplo a NR 17, né, que é bem anterior, e que ela disciplina questões relacionadas à postura, que é uma das questões mais eminentes do meio ambiente do trabalho no frigorífico. Essas normas, muitas vezes, elas não eram respeitadas, porque se discutia, não, essa norma ela não é específica para esse setor. E com a NR 36, essa discussão, então, ela cai por terra, né? Porque agora a gente tem específica uma norma para o setor. Doutora, na sua pesquisa no livro, no título você trata da responsabilidade civil por dano moral coletivo. Para a gente entender, esse ambiente nos frigoríficos, ele causa um mal para toda a coletividade? É isso? E o que significa essa responsabilidade civil? Eu queria que você explicasse para a gente. Então, um meio ambiente insalubre, com condições inadequadas, ele atinge, né, de uma forma indireta toda a sociedade, uma vez que a sociedade ela tem, digamos assim, a questão de, se você for falar mais popularmente, a gente falaria em questão de valores, né? Mas não é propriamente a questão apenas do valor que a sociedade tem para si, mas a questão da dignidade humana que a sociedade ela visa, né? Ela tem também como um dos objetivos conservar, participar da melhoria das condições de trabalho, de meios de proporcionar a dignidade humana aos trabalhadores. Na medida em que você ofende o meio ambiente do trabalho, então você
atinge também algo que é um bem da própria coletividade, que é zelar por aquele ambiente adequado, né? Então, quando a gente fala em responsabilidade civil, o que nós estamos falando? Nós temos, quando você é empresário ou quando mesmo pessoa física, né, você tem vários tipos de responsabilidade. Então, quando a gente fala civil, no âmbito civil, né, você tem a responsabilidade perante os órgãos da administração, a responsabilidade penal, e no caso é um tipo de responsabilidade onde você vai responder ou pelo dano moral individual, que é aquele causado ao indivíduo diretamente, aos indivíduos que podem ser identificados, ou o dano moral coletivo, que é aquele causado a uma coletividade de trabalhadores ou a toda a sociedade, onde não dá para você identificar quem foi a pessoa atingida, especificamente quando se trata de responsabilidade por dano moral coletivo. Doutora, o livro foi lançado agora no primeiro semestre desse ano. Quem tiver interesse, está aqui, quem quiser, aqui a capa. Quem quiser adquirir, conhecer, onde pode obter? Ele pode ser encontrado tanto no site, né, da editora, pode fazer pela editora Juruá, quanto ele pode ser encontrado também na Livraria Janina. Então ele está disponível para compra, você pode pedir pela editora ou você pode comprar diretamente na Livraria Janina. Doutora Claudirene Andrade Ribeiro, juíza do trabalho, titular de Mirassol do Oeste, pesquisadora, autora do livro Meio Ambiente do Trabalho. Muito obrigada por todas as informações. Eu é que agradeço imensamente e coloco-me à disposição para qualquer outra informação. E assim a gente termina o nosso programa desta semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento na página do TRT na internet, no link Vídeos ou no YouTube. Aproveite para curtir o Facebook, o Twitter, o Instagram do Tribunal e assim ficar bem informado sobre a Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Até o próximo programa.